Chegou a hora e a vez da uva Taná, que apesar de ser a principal uva do Uruguai, ela não é uruguaia, ela é francesa. E neste vídeo você vai conhecer as principais características da uva Taná e por que o Taná do Uruguai é melhor, é mais apreciado em todo o mundo do que o Taná da própria França. Nós vamos degustar e analisar este Taná Reserva da Bodega Carson, que é uma das vinícolas mais lindas lá do Uruguai. E você, já experimentou, já bebeu um vinho de Taná? Diga para mim nos comentários se experimentou, que vinho foi e diga se você gostou. Eu sou Maurício Ferreira, um apaixonado por vinhos, e aqui eu explico para você o mundo do vinho de forma simples e descomplicada, mas sem perder a profundidade. Há registros escritos sobre a uva Taná, lá na França, desde 1783. E esse nome Taná? Taná veio da língua occitana, que era uma língua muito falada lá no sul da França, na região de Languedoc. O que significa Taná? Aparentemente, Taná é uma redução de tanino. E por que será que essa uva recebeu esse nome ligado ao tanino? O tanino é uma das substâncias que nós encontramos no vinho. O tanino é o responsável por secar a boca, por dar uma certa sensação de adstringência no vinho. E por que essa uva recebeu o nome de Taná? Simplesmente porque a uva Taná é uma das uvas que tem maior intensidade de taninos. Por exemplo, a intensidade do tanino da Taná é muito superior aos taninos da Cabernet Sauvignon, que muitos já julgam muito potente. A Taná tem a sua origem no sudoeste francês. Vou destacar 4 regiões. Em Saint-Mond, por exemplo, a Taná ocupa 60% de todos os vinhedos. Taná também é encontrada em Toussaint e também em Cahors. Cahors é a terra do Malbec, e em Madiran. Veja só, Madiran é considerado como o melhor produtor de Taná. Mas tem um detalhe, o Taná de Madiran, que é o melhor Taná que a França produz, ele é muito adstringente, é muito potente. O vinho é considerado um vinho duro. Por isso, o Taná lá de Madiran não é varietal. O Taná de Madiran é um blend, geralmente blend com Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Imagine só, o Cabernet Sauvignon é utilizado para amaciar o Taná, simplesmente porque Taná tem muito tanino. Fora da França, a Taná é encontrada em inúmeros países, na Itália, nos Estados Unidos, na Austrália, na África do Sul e também no Brasil. O destaque para o Brasil é para o Taná produzido na Campanha Gaúcha, no extremo sul da Campanha Gaúcha, lá quase divisa com o Uruguai. Lá tem uma produção de belos tanás que vale a pena experimentar. Mas o principal país, sem dúvida alguma, é o Uruguai. A Taná foi levada para o Uruguai em 1860 pelo basco francês Dom Pascual Arriague. E lá a Taná se adaptou muito bem, maravilhosamente bem. Tanto que Dom Pascual é celebrado em vários rótulos de Taná que levam o seu nome. Outro fator interessante, lá no Uruguai, a Taná é conhecida pelo sobrenome de Dom Pascual, que é uva Arriague. Tenho certeza que você está gostando, então deixe o seu like. Obrigado pelo seu like, meu amigo. E afinal de contas, qual a razão do sucesso do Taná do Uruguai? Eu diria que é um diferencial que é percebido na boca. O Taná do Uruguai tem taninos macios, elegantes, maduros e sedosos, completamente diferentes dos taninos encontrados no Taná de Madiran, lá da França. E qual é a justificativa para essa diferença dos taninos no Taná lá do Uruguai? A diferença está, primeiramente, no clima lá do Uruguai. Os vinhedos estão num clima temperado. Muitos vinhedos, como o da Bodega Carson, estão muito próximos do oceano. Isso permite uma maior umidade no vinhedo e o vinhedo também é refrescado por brisas noturnas. E veja só, se lá você tem uma boa insolação, à noite a temperatura no vinhedo cai, cessa a maturação. Logo, é necessário um maior número de dias para que a uva alcance uma maturação plena. Nós já sabemos aqui no canal, quanto mais dias de maturação a uva tem, melhor é, porque ela vai ter uma retenção muito grande de acidez, de aromas e de sabores. Fora isso, você tem um solo argilo-calcário, no qual a Taná se deu muito bem. E por fim, a tradição vitícola lá no Uruguai. Porque lá no Uruguai, a condução, a forma como eles tratam os vinhedos é toda particular, considerando o modo como é trabalhado lá em Madiran. Todo esse conjunto é que forma o terroir lá do Uruguai, no que diz respeito à nossa querida Taná. O nosso Taná é
é produzido pela Bodega Garçon, que foi eleita a melhor vinícola do mundo em 2018 pela revista Wine Enthusiast. A Garçon foi fundada pelo bilionário argentino Alejandro Bulgeroni e está localizada na região de Garçon, que fica a pouco mais de 70 quilômetros de Punta del Este, que é um destino turístico de alto luxo lá do Uruguai. Lá em Punta del Este, o chefe argentino Francis Mallmann tem um hotel 5 estrelas e um belíssimo restaurante. E dada a proximidade de Punta del Este com a Bodega Garçon, Francis Mallmann também assina os pratos do lindíssimo restaurante da Bodega Garçon, que vale a pena ser visitada. Antes de falar sobre o nosso Taná Reserva da Garçon, eu quero convidá-lo para conhecer o clube de membros do canal Apaixonado por Vinhos e descobrir todos os seus benefícios. Vou destacar 2 para você. Você terá acesso antecipadamente a todos os vídeos publicados no canal. E mais ainda, você vai ter acesso a vídeos exclusivos que são publicados somente para os membros. Caso queira saber mais, clique no botão Seja Membro ou acesse o link que eu vou deixar na descrição. Este Taná Reserva da Bodega Garçon é safra 2021 e tem 14% de álcool. E tem uns detalhes interessantes da sua produção. Ele não é fermentado em tanque de inox como a maioria dos vinhos. A fermentação se dá em tanques de cimento de 1.500 litros. Não é um grande tanque, é um tanque até, de certa forma, pequeno. Outro detalhe está que, após a fermentação, ele é transferido para barricas francesas e para tonéis de 1.500 litros. E lá ele amadurece por 6 até 12 meses com as borras finas. Então vamos entender o que é a maturação sobre as borras finas. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, que nada mais é que o processo chamado Sur-Lie. Um outro nome que borras finas tem são lias. Em inglês é Sur-Lie, sobre as lias. Quando o vinho está pronto e vai ser transferido para as barricas e para os tonéis, são eliminadas as borras grossas, que é a casca, a semente e outros elementos sólidos mais destacados. E permanecem apenas as borras finas, que são formadas principalmente por polissacarídeos, ácidos graxos e principalmente leveduras mortas. As leveduras estão mortas e nesse tempo que fica de 6 a 12 meses, as leveduras começam a se decompor. Se decompondo, as leveduras liberam nanoproteínas que conferem ao vinho uma textura toda diferenciada. Então, o fato de maturar sobre as lias faz com que o vinho tenha uma melhora na sua qualidade naturalmente. Antes da degustação do nosso Taná Reserva da Garçon, eu quero falar para você o preço dele. Os vinhos da Bodega Garçon são trazidos para o Brasil pela importadora World Wine. E lá na World Wine, no site, o preço de catálogo é R$ 162. Mas há uma promoção temporária, acredito que é só para o mês de setembro de 2024, que ele sai com 15% de desconto por R$ 148,20. Mas eu pesquisei e achei esse mesmo vinho lá na Amazon. E o que é interessante, o vendedor é a própria importadora World Wine e está com o mesmo preço, R$ 148,20. Mas tem uma vantagem que eu achei fantástico. Lá na Amazon ele tem frete grátis para inúmeras regiões, enquanto que no site você tem frete grátis somente a partir de R$ 799. Caso você não encontre o vinho na loja que você costuma comprar ou no mercado da sua preferência, fica aí a sugestão, o site da Amazon, vou deixar para você o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Voilá! Mais uma rolha liberta! E para celebrar, está na hora de você se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as publicações futuras. Vamos então fazer a nossa degustação e a nossa análise. Vou colocar um pouquinho aqui. Tá pingando um pouquinho, tá ótimo. Vamos ver aqui a cor do nosso vinho, análise visual. É um vinho com intensidade profunda, não dá para se ver nada através do vinho. É uma cor rubi com halos púrpuras, halos violáceos. Vamos ver a intensidade aromática. Eu diria que é uma intensidade aromática superior à média. Para um vinho tinto até me impressionou. Geralmente os vinhos tintos têm intensidade média. Vamos ver o que nós conseguimos identificar entre os aromas aqui.
Vamos agitar bastante a taça, lembrando que a temperatura de serviço é na faixa de 14 a 16 graus. Eu prefiro 16, um pouquinho mais quente, por causa dos taninos. Se você toma um vinho com muito tanino como o Taná gelado, simplesmente você terá uma experiência horrível, porque os taninos ficaram muito mais adstringentes. Vamos lá então, vamos que eu consigo identificar aqui. Muita fruta madura. Fruta vermelha como cereja, framboesa, até uma ameixa, amora, fruta negra amora. Percebo aqui umas notas, especiarias, né, que vêm da passagem pela barrica e pelos tonéis de madeira. Como se fosse uma canela e até uma notinha de café. Vamos ver na boca então que nós vamos identificar nesse Taná reserva da Bodega Garçom. Abaixa a cabeça para perceber a acidez. É um vinho quase seco. No rótulo consta meio seco, mas ele é quase seco. Não existe a classificação legal de quase seco. Eu digo quase seco quando o vinho tem um açúcar residual superior a 4 gramas, mas não é um açúcar residual muito pronunciado. O detalhe está que esse açúcar residual vem justamente para ajudar a dar maior maciez ao vinho e deixá-lo mais palatável. A acidez dele é alta, eu salivei bastante. Estou salivando ainda. E você tem taninos muito intensos. Eles ocupam e envolvem toda a sua gengiva, mas não são taninos ásperos. Eu percebo que a parte superior da gengiva está enrugada, mas os taninos são sedosos, são elegantes, são maduros, são macios. O álcool, apesar de 14% praticamente alto, o álcool está muito bem integrado. E você tem um corpo, eu diria, superior à média. Não é um vinho encorpado. Embora você tenha muito tanino, mas você tem muita acidez. O tanino dá corpo ao vinho. A acidez retira o corpo do vinho, a percepção de corpo do vinho. Então é um vinho aí com corpo um pouco superior a médio. Fruta, muita fruta madura na boca. Todas aquelas frutas que mencionei, com um detalhe de um final, lembrando um café expresso e até mesmo um pouquinho de um chocolate amargo. É um vinho estruturado, um vinho potente, mas ao mesmo tempo um vinho macio. Posso guardar esse vinho? Pode guardar. Eu andei pesquisando em vários sites e os sites não chegaram a um acordo. Uns mencionavam que você poderia guardar por 5 anos, outros 8 anos. Eu fico com 8 anos, em razão da sua estrutura, da sua potência, da concentração de frutas e da sua acidez. Pode dar 8 anos tranquilamente, se tiver coragem até 10 anos, eu acho que ele ainda vai evoluir e vai estar muito bom. E qual é o final desse vinho? Lembrando que o final é o quanto do gosto permanece depois que você engoliu. Eu diria para você que ele tem um final tendendo a longo. Quanto mais longo o final, é maior indicação de que o vinho é bom. Repito para você, não deixe de beber esse vinho só porque no rótulo vinha escrito meio seco. Essa potência de estrutura é como se viesse um pouco amenizada por esse açúcar residual que deixou o vinho muito palatável. Geralmente, eu não indico Taná para o iniciante do vinho por causa da sua potência de taninos. Esse vinho é potente, os taninos são macios, mas esse açúcar ajuda até mesmo, talvez, um iniciante. Caso você queira experimentar, fica aí o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Em razão do preço, o nosso vinho vai para a playlist Vinho Top. E a pergunta é, Taná reserva da Bodega Garçom, será que ele é bom? Ele é muito bom, por tudo que ele oferece, pelo preço dele, pela estrutura, pela potência, é uma ótima experiência para você provar um autêntico Taná Uruguai. Vale a pena sim experimentar esse vinho, porque é uma estrutura tal de potência, mas ligada à maciez do tanino e uma grande concentração de frutas com uma acidez deliciosa. É um vinho muito bom. E afinal, qual é o melhor acompanhamento para o nosso Taná? Simplesmente
eu indico os pratos típicos do Uruguai, pois essa uva se dá muito bem lá no Uruguai e lá eles harmonizam de forma maravilhosa com churrasco e cordeiro. Quero falar para você de um prato especial de cordeiro que é servido lá no restaurante da Bodega Garçon, que tem a assinatura do chefe Francis Mallmann. Trata-se de um cordeiro cozido lentamente, em cocção lenta. Ele é aromatizado com sálvia, com hortelã e também você tem alhos que são banhados num azeite de oliva de altíssima qualidade. É simplesmente uma delícia, você está vendo a foto aí na tela. Também acompanha massas que tem molhos de sabor intenso, principalmente molhos de tomate e também a base de ragu de carne vermelha. Se for um ragu de cordeiro, melhor ainda. E quanto a queijo, é um vinho potente, estruturado. Ele pede queijos maturados de massa dura, como por exemplo o parmesão, parmigiano reggiano, o grana padano e outros mais. Vai muito bem com esse Taná reserva da Bodega Garçon. Com todas essas informações, você pode agora escolher o seu Taná. Caso prefira esse Taná da Bodega Garçon, o link está na descrição, você vai ter uma ótima experiência e além disso vai ajudar a manter o canal, porque eu preciso da sua ajuda. Se você gosta do canal e quer colaborar na produção dos vídeos futuros, compre um Valeu Demais. É uma compra segura, feita diretamente com o YouTube com cartão de crédito a partir de R$2. E o YouTube transfere para o canal 70%. Se você não gosta de usar o seu cartão no YouTube, fica aí então a possibilidade de um Pix. A chave do meu Pix é exatamente o meu e-mail que está aí na tela para você. É uma satisfação sempre ter a sua companhia, principalmente você que ficou até este momento. Para você, especialmente, eu desejo saúde, um forte abraço e até o próximo vídeo.